Seja bem-vindo à Escola da Fé Online. Eu sou o Pastor Diego e hoje a gente está dando um pontapé inicial para a nossa nova Escola da Fé. Antes era presencial, agora é 100% online e 100% interativo. Isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ouvir do conforto da sua casa, do seu celular, da sua Smart TV, do seu tablet, aonde você estiver, a palavra de Deus diretamente na sua casa. Estamos dando um start inicial hoje e a gente vai começar hoje uma nova matéria. E a matéria se chama O que é igreja? Isso mesmo, o que é igreja? A gente fala tanto de ir para a igreja, chama pessoas para ir na nossa igreja. Toda semana a gente vai para onde? Para a igreja. Mas será que realmente a gente sabe o que é igreja? O que é ser igreja? Qual é o poder da igreja, de Jesus Cristo aqui na Terra? Será que quem fundou a igreja? Será que foi um grande pastor? Será que foi um profeta? Quem será que fundou a igreja? E por que será que existe tanto problema na igreja? Talvez você está aí falando assim, mas eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de igreja. Igreja acontece isso, acontece aquilo, mas por que será disso? Todas essas respostas a gente vai ver nessa nova matéria que é o que é ser igreja. Então vem comigo nesse dia, pega sua Bíblia aí, coloca ela do seu lado. Se você tem um bloco de anotação, anota tudo que a gente vai falar no seu celular ou num caderno da sua preferência. Se por acaso você está apenas me ouvindo nesse dia, preste bem atenção, porque hoje a gente vai crescer um pouco mais na revelação da palavra de Deus. E a nossa escola da fé não é algo teórico, algo teológico, algo filosófico, não. Nossa escola da fé é um conteúdo da palavra de Deus de forma descomplicada e prática. Isso mesmo, e prática, para que você possa aplicar a palavra de Deus na sua vida. Por isso que estamos começando hoje o que é ser igreja, porque é algo prático. A gente vai para a igreja todo dia, a gente ama a igreja, a gente quer crescer na igreja de Jesus Cristo, então a gente precisa saber o que é igreja. Então, nesse momento, eu quero te convidar você a pegar sua Bíblia aí no seu smartphone, uma Bíblia convencional, e abrir ela em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 16. Vai ser o nosso texto base para a gente compreender o que é ser igreja, o que é a igreja. Então, vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 16. Eu vou usar aqui uma versão NVI. Quando eu for mudar de versão, eu sempre vou estar falando assim, principalmente a versão King James. Eu vou falar assim, estou usando a versão King James, mas por enquanto a gente vai usar como base a NVI. Então vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 16. Vai também aparecer aqui embaixo o versículo para que você possa acompanhar. Vamos lá. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Aleluia! Eu vou ler novamente esse versículo 18, porque é o nosso texto base para tudo aquilo que a gente vai ver nessa nova matéria. Diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Aleluia! Então vamos lá. Quando Jesus ele começa a mostrar, a conversar, com os seus discípulos, a ensinar os seus discípulos, nesse momento aqui é um momento que ele começa a perguntar aos seus discípulos, olha só, o que estão falando de mim? E alguns discípulos falam assim, uns estão falando que você é João, outros estão falando que você é Elias. Nesse momento, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir do que Pedro falou, Jesus fala, Pedro, sobre aquilo que você está falando, edificarei a minha igreja. Nesse momento, Pedro não está falando da vontade dele, porque o próprio Jesus fala nesse mesmo capítulo, Pedro, não foi carne e sangue que revelou isso, veio de Deus. Deus usou os seus lábios para falar isso. E nesse momento, Jesus fala o quê? Sobre o que você falou, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É muito importante entender que Jesus não fala aqui sobre
Pedro, ele vai edificar a igreja dele. Claro que o nome de Pedro é Petrus, é edificar, mas o que Jesus está querendo falar é sobre o que você falou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Nesse momento, algo maravilhoso, o que Jesus fala nos dá o quê? Um alerta, uma atenção. Sabe o que é? A igreja não é uma criação humana. Eu vou repetir novamente. A igreja não é uma criação humana. A igreja não é uma criação de uma religião, religião A, B, C ou D. Não. A igreja nasceu do coração de Deus. Isso mesmo. No momento que Jesus fala assim, Pedro, sobre a revelação, sobre o que você falou, eu vou construir a minha igreja. Então, a igreja não é a criação do pastor A, do pastor B. A igreja não é a criação do pastor Diego. A igreja não é a criação dos super apóstolos. Não. A igreja é criação de Deus. E essa criação nós vemos desde a eternidade. Nas próximas aulas você vai entender isso, que a igreja é um plano de Deus desde a eternidade. Não nasceu por acaso, não nasceu por um acidente, não. A igreja de Jesus Cristo aqui na terra nasceu do coração de Deus. Isso dá um start maravilhoso nas nossas vidas. Saber que aquilo que a gente faz toda semana, que é ir para a igreja, estar ali adorando a Deus, servindo na igreja, não é algo que o homem está pedindo não, mas que nasceu do coração de Deus. Nunca se esqueça disso, porque o diabo não quer que a gente coloque isso no coração. O diabo quer que a gente sempre entenda, igreja igual a problema. Isso mesmo, muita gente tem essa percepção, igreja igual problema. Não, igreja é a criação de Deus, a igreja nasceu do coração de Deus. Mas nesse momento que Jesus falou sobre eu edificarei a minha igreja, Jesus ele está falando uma palavra no original, isso mesmo. Porque tudo aquilo que Jesus falava fazia sentido para os seus ouvintes. Isso mesmo, vou dar um exemplo para você. As parábolas de Jesus, Jesus não criou esse método de falar parábolas. Era algo comum no tempo de Jesus. Jesus pega essa forma de ensino de parábolas e começa a falar sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Jesus ele gostava de usar o quê? Ilustrações, principalmente sobre o quê? Sobre o campo, para que todos pudessem entender. E no momento que Jesus falou a palavra igreja, ele queria mostrar algo para os seus discípulos, para os 12 que estavam ali. E essa palavra igreja no original grego é eclésia. Eu não estou falando aqui da forma certa de pronúncia, eclésia. Na verdade, é uma forma aportuguesada, né? Para você possa entender. Mas o que Jesus falou aqui foi eclésia. Preste bem atenção que essa palavra no original, ela é uma mão de via dupla. Isso mesmo. Ela tem um duplo sentido que a gente vai começar a entender a partir de agora. O que significa mesmo essa palavra igreja? Na verdade, ela tem 3 sentidos, mas eu quero dar muita importância a 2 sentidos que essa palavra tem o seu significado. E o primeiro significado que essa palavra tem é os chamados para fora. Eu vou repetir novamente para que você possa escrever aí na sua casa e receber. A palavra eclésia, que é igreja, no original, ela tem um duplo significado que a gente vai trabalhar bastante hoje. E o primeiro é chamados para fora. Quando Jesus utilizou essa expressão eclésia, em primeiro lugar, para os chamados para fora, Jesus está fazendo uma comparação. Essa palavra já era usada no Império Romano. Essa palavra não foi Jesus que criou, ela já era usada no Império Romano. E o que ela significava? O Império Romano foi um dos maiores impérios de todos os tempos. E o que o Império Romano fazia? Ele invadia uma cidade com a força militar. Era um império, um exército muito forte. Então ele invadia uma cidade com a força militar, pegava essa cidade e dominava essa cidade. E essa cidade fazia o quê? Ficava subjugada e pagava impostos para quem? Para Roma. Essa era a primeira parte da invasão de Roma. Mas existia uma segunda parte que é crucial para os romanos. Isso também é uma ideia do Império Grego Romano, que é o quê? Não apenas ser uma dominação militar, mas ser uma dominação por influência. No momento que Roma queria agora, na segunda parte da dominação, depois da militar, Roma queria influenciar
a cidade que eles invadiram para que eles pudessem pensar como Roma pensa, pudessem ter os costumes que Roma tinha também. Era uma influência na cultura, uma influência na mentalidade deles, na forma de vida deles. E como eles faziam isso? Através da eclésia. Eclésia era um grupo de pessoas comuns, alguns até dizem que também eram sargentos, militares, mas era um grupo de pessoas que tinha uma missão. Qual era a missão? Implantar os costumes de Roma na cidade que Roma tinha invadido. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar aqui que os Estados Unidos invadiu o Brasil. Invadiu com a força militar que os Estados Unidos têm, com os tanques de guerra e tal. Dominou o Brasil. Só que agora os Estados Unidos vai querer o quê? Implantar a cultura deles na mente brasileira. E foi isso que Roma tinha. Isso é algo já de muito tempo. Roma já tinha isso. Roma fazia isso. Invadia na força militar e depois vinha com a influência, o modo de costume dos romanos. E quem fazia esse papel? A eclésia. Isso aqui é muito forte, maravilhoso para você entender. Porque a eclésia vinha de forma estratégica e chegava e influenciava. Ficava no meio da cidade mesmo, influenciando cada cidade com os costumes romanos. Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Se em Roma, todo dia, os romanos eles tinham o costume de vestir roupa tal, então a eclésia chegava na cidade X e tentava influenciar, não pela força. A eclésia não fazia pela força, pela imposição da arma, dizendo, ó, veste essa roupa aqui porque senão você morre. Não, era pela influência, era pelo relacionamento, mostrando que o costume de vida dos romanos era o melhor do mundo. A forma de cabelo dos romanos era melhor, os livros dos romanos eram melhor, tudo era melhor. O estilo de vida dos romanos era melhor. Esse era o quê? Era o papel da eclésia. Era cerca de 300 homens que faziam isso. Influenciava na música, na culinária, na arquitetura, em todo o conceito da sociedade daquele tempo. A eclésia fazia o quê? Isso. Implantava a cultura do reino. Implantava a cultura dos romanos. Quando Jesus utilizou essa mesma palavra para falar com os discípulos, ele estava querendo mostrar algo para os discípulos e para nós hoje em 2020. Que a igreja de Jesus na terra é uma igreja que vai influenciar esse mundo decaído, esse mundo de pecado, como? Com a cultura do reino de Deus. Isso mesmo. Nós, como luz em meio ao quê? Em meio às trevas, vamos influenciar esse mundo. E como a gente vai influenciar esse mundo? Com os costumes do reino de Deus. Se o mundo diz que não devemos perdoar, que devemos viver com raiva, na cultura do reino de Deus a gente pega o quê? O amor. Não, a gente libera o perdão. Mesmo uma pessoa não merecendo aos olhos humanos, mas a gente libera. Por quê? Porque Jesus disse isso. Perdoais uns aos outros, porque isso é uma cultura do reino de Deus. A gente influencia todas as camadas da sociedade com a cultura do reino de Deus. Então a igreja, os chamados para fora é isso, influenciar a sociedade. Você que está me ouvindo, você que está me vendo hoje, você tem influenciado a sua esfera de atuação? Talvez você é um vendedor, talvez você é um cabeleireiro, talvez você é um profissional liberal, um advogado, um médico, um professor, um esportista, tantas e tantas profissões, trabalha com tecnologia, com administração, talvez você é um empresário, um empreendedor, não importa onde você trabalha, na sua esfera, aonde você atua, você pode levar, sabe o quê? A influência do reino de Deus. Sabe como? Deixa eu te dar um exemplo. Se no meio da onde você trabalha todas as pessoas são desonestas, você vai ser o quê? Honesto, porque você é a igreja do Senhor. Você foi chamado para fora para influenciar a sociedade, influenciar esse mundo decaído. Se todo mundo é desonesto, você fala assim, não, eu sou honesto. Peraí, eu sou honesto porque eu quero ser um bom moralista, uma pessoa boa, um anjinho? Não, eu sou porque eu sou a igreja do Senhor. Eu fui chamado para fora, então eu influencio o reino de Deus. Eu dei um exemplo apenas, mas esse exemplo mostra o quê? Que a gente precisa, como igreja, influenciar esse mundo decaído. Sabe o que vai mudar o mundo? O que vai mudar o mundo não é apenas uma paz entre nações, não vai ser apenas uma transformação disso ou aquilo. O que vai transformar esse mundo mesmo é eu e você, a igreja do Senhor aqui na terra, sendo luz, em meio às trevas, influenciando
cada lugar onde a gente vai com os princípios do reino de Deus, com os princípios de amor, com os princípios de honestidade que eu falei, com os princípios de verdade e tantos princípios que a gente poderia ficar aqui o dia todo, a noite, o ano todo falando dos princípios do reino de Deus. Mas influencie, porque você foi chamado para fora, para influenciar esse mundo de pecado. Amém? Você entendeu isso? Então, a palavra eclésia, igreja, tem um primeiro significado, os chamados para fora. Mas a palavra eclésia também tem uma outra mão de via, é uma via dupla, que é o quê? Que é a comunidade dos santos. Isso mesmo. Essa mesma palavra eclésia também tem um significado de assembleia, reunião. E essa palavra também era usada para os gregos. Por quê? No tempo da Grécia Antiga, essa palavra era uma assembleia que os gregos faziam nos seus anfiteatros. Isso mesmo, era uma assembleia popular, onde as pessoas ali exerciam o quê? A democracia. Todo homem, toda pessoa do sexo masculino com mais de 20 anos de idade, que tinha todo um parâmetro, que tivesse servido o militar, que tivesse servido ali as forças armadas da Grécia, pronto, para você entender melhor, 2 anos, então eles tinham direito. Então a pessoa saía de casa num domingo, vou dar um exemplo, e falava assim, eu vou ali naquele anfiteatro, porque lá vai ter uma eclésia, lá vai ter uma assembleia, e nessa assembleia se discutia a democracia. Eu não quero entrar muito nesse parâmetro, mas a palavra democracia vem desse termo da Grécia Antiga. Então, essa palavra eclésia também tinha um significado de assembleia, reunião. Mas para você compreender melhor, uma das palavras melhores seria o quê? Uma comunidade dos santos. Peraí, pastor, comunidade dos santos? Como? Peraí, não pode ser, pastor, lá na igreja, eu não vejo nenhum santinho não, mas deixa eu explicar, calma aí. Quando a Bíblia fala comunidade dos santos, ela está falando assim, comunidade dos separados, isso mesmo. A palavra santo no Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento tem um significado de separado. Então santo não é perfeito. Talvez a gente ficou com muito tempo com isso. Ser santo, ser perfeito, ser um anjinho. Não. Ser santo é o quê? Ser separado. Quem nos separou? Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição na cruz. Então, a igreja de Jesus Cristo é o quê? Uma comunidade dos separados. Separados por Deus para um propósito. Qual o propósito? Ser luz em meio às trevas. Eu vou repetir para você nunca esquecer disso. Jesus nos separou, a igreja dele, para que a gente tivesse um propósito. E o propósito é o quê? Ser luz em meio às trevas. Eu quero dar alguns versículos para você agora, para que você entenda que a igreja também é uma comunidade do santo, uma reunião, uma assembleia. Abra sua Bíblia aí agora em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo de Atos 15, 41. Atos 15, 41. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 41. Eu te espero enquanto aqui eu tomo minha água. Atos, capítulo 15, versículo 41. Atos de capítulo 15, versículo 41, diz assim: E passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas, fortalecendo a comunidade dos santos, fortalecendo a assembleia, fortalecendo o que? A reunião. Eu quero ler mais um versículo com você que está lá em Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 16. Vamos lá em Romanos, estamos em Atos. Você pula só um capítulo da sua Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 16. Vamos lá. Romanos 16, 16. Estou folheando aqui, vamos lá. Romanos 16, 16. Diz assim: Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviem-lhe saudações. Todas as igrejas de Cristo, todas as reuniões, todas as assembleias de Cristo enviem-lhe o que? Saudações. É disso que a Bíblia está falando. Então, para a gente resumir, o que é igreja, pastor? Igreja no original é os chamados para fora, aqueles que vão influenciar, mas ao mesmo tempo é o que? É a comunidade dos santos, é a assembleia. Isso tudo junto
Essa é a verdade, é uma via o quê? De mão dupla. É chamado para fora, mas também é uma comunidade dos santos. É a reunião, é a assembleia. Só que também tem um terceiro significado que eu quero mostrar para você hoje também sobre o que é a igreja. A igreja também é o quê? Ela é universal como local. Isso mesmo. A igreja ela é universal, local. O exemplo, você que é da IPAV aqui, da Igreja Pentecostal Rio de Água Viva, nós temos o quê? Uma igreja local, mas a igreja é universal. E o que é a igreja universal? É aquela igreja que tem televisão, pastor? Não. A igreja universal é a igreja de todas as denominações. É Assembleia de Deus Batista, qual o nome que for, todas as igrejas, é a igreja que está lá na Austrália, a igreja que está na Etiópia, nos Estados Unidos, é a igreja o quê? Universal, dos vivos, isso mesmo, dos vivos. Então, a igreja de Jesus Cristo é local e também Estamos chegando no final da nossa primeira aula e hoje a gente entendeu o quê? O que é eclésia? O significado, essa via de mão dupla é os chamados para fora, mas é a reunião dos santos, é a assembleia e também é o quê? É a igreja universal como local. Entendemos isso, eu tenho certeza que você abriu o seu entendimento, essa revelação da palavra de Deus abriu o seu entendimento hoje e a gente alargou um pouco mais. Então eu quero te convidar agora a você participar do nosso grupo de WhatsApp. Essa Escola da Fé, ela é 100% online e 100% interativa. Você não fica cheio de dúvida aí na sua casa, não. Eu estou aqui disponível para te ajudar também. Então participe do nosso grupo da Escola da Fé. Se você tem uma dúvida, você pode colocar lá ou até mesmo, pastor, eu fico com vergonha. Então você pode mandar direto para o meu WhatsApp ou também escrever o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de colocar um joinha nesse vídeo para que mais pessoas possam o quê? Crescer na revelação da palavra de Deus, deixar o seu comentário e compartilhar para que mais e mais pessoas possam entender o que é ser igreja. Amém? E eu te espero aqui na próxima semana e na próxima semana a gente vai falar uma frase que você já ouviu. Eu sou a igreja. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E eu também vou falar sobre o poder da igreja. Então fique conectado nesse canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo e você vai crescer mais na palavra de Deus. Um abraço!